Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudar você aqui hoje para nesta quarta-feira santa, dia 1º de abril, já iniciando este novo mês, um novo tempo, né? Já estamos próximos de iniciar um novo tempo litúrgico. Mas hoje, quarta-feira santa da Semana Santa. Hoje, tradicionalmente conhecemos a Quarta-feira Santa como a Quarta-feira da Traição. É o último dia do tempo da Quaresma e a partir da missa de amanhã, a Ceia do Senhor, iniciaremos o Tríduo Pascal. Então, hoje praticamente pode-se compreender como o último dia da Quaresma, né? Deste tempo de preparação, para verdadeiramente adentrarmos ao mistério pascal, que se compreende no Tríduo Pascal, né? Quinta-feira da Ceia do Senhor e da instituição da Eucaristia, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, e estão iniciando o tempo pascal no domingo de Páscoa. Amém? Amém, né? Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, para alguns que não, às vezes, em algumas recomendações de penitência, nós fazemos a quarta e a sexta-feira sem carne, né, durante a Quaresma. E por causa da traição, né, se compreende numa quarta. Então, na quarta, pela traição de Judas, e então, na sexta-feira, por causa da própria paixão do Senhor. E vale ressaltar que toda sexta-feira, recomendado pela Igreja, se faz abstinência de carne. Beleza? Então, vamos lá. Hoje, então, pela liturgia, já finalizando o tempo quaresmal, iniciando o mês de abril. Nós iniciamos um mês que não lembro se tem algum especial santo para este mês. Tem um dos meus calendários aqui. Mas como a gente depois vê, né? Mas tem um anúncio antes da gente iniciar a reflexão, é que a partir de então, na segunda-feira, né, já segunda-feira da primeira semana da Páscoa, nós iniciaremos a reflexão diária da Palavra de Deus. Não será só o tempo quaresmal, mas em todo o tempo. Então, convido você a compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita. Então, agora vamos para o que interessa, que é a Palavra de Deus. Hoje, então, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25. E se na terça-feira, ontem, o foco era a angústia de Jesus, hoje o foco recai sobre a ação de Judas Iscariotes, né? Ontem estava lá, Jesus falou lá, né? Então, a gente começa assim. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes. Olha isso! Vai aos chefes e pergunta: o que me dareis se eu vou entregá-lo? Ou o que me dareis se vos entregar Jesus? O valor, então, é 30 moedas. Valor combinado, então, 30 moedas, segundo a lei de Moisés. Êxodo, capítulo 21, versículo 32. O preço de um escravo ferido. Judas reduz o mestre ao valor de um objeto descartável. Isto é o primeiro ponto. Judas diminui o valor de Deus, sendo que é um valor que nenhum ser humano pode, vamos assim dizer, estimar, e muito menos diminuir, né, reduzir. Primeiro ponto, né? As 30 moedas. Olha isso. Judas troca a vida eterna por umas migalhas de pão, né? Porque seria isso.
Eu sei, na época ele poderia viver não sei quanto tempo, blá, blá, blá. Mas o que adiantou? Pegou as 30 moedas e perdeu o céu. E hoje é assim também, né? Muitos que perdem a vida pelas coisas da terra, né? Se matam e esquecem de Deus. Muito triste, né? Na mesa da ceia, todos se perguntaram se são os traidores. Quando chega a vez de Judas, Jesus responde: Tu o dizes. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? E Jesus responde: Tu o dizes. E é o momento da verdade. Judas já tinha o plano no coração, mas Jesus ainda lhe dá a chance de encarar a própria consciência. Jesus ainda dá a chance de se arrepender e se voltar para Deus. Ainda a chance de alcançar a vida eterna no céu, não no inferno, né? Porque Judas infelizmente ganhou a vida eterna no inferno, não no céu. E sim, após a nossa morte terrena, a gente tem a vida eterna. Mas daí vai variar se vai ser a vida eterna no inferno ou no céu. Porque o purgatório é um período que a gente passa para verdadeiramente viver a nossa vida eterna no céu. Mas geralmente é ou direto, para ser mais claro, né? É só dois caminhos, ou inferno ou céu. Não tem outra coisa. E então, para bem entender isso, né, a traição de Judas não começou com as moedas, mas com o distanciamento gradual do coração. Onde estamos nós, então, negociando nossos valores cristãos por pequenos lucros ou conveniências pessoais? Né? Como? No tempo de Jesus era assim, na Idade Média, tanto faz. Sempre teve aquele que negociava a sua fé. E daí eu lembro de uma coisa que eu vou falar aqui, porque, sabe, é uma coisa que me irrita às vezes. Mas a fala de que havia sacerdotes que vendiam indulgências, né? E, sabe, uma coisa muito interessante, que é bom ressaltar, que quando Lutero rompe com a igreja, estes então sacerdotes, entre aspas, porque não eram, né? Eram só pessoas infiltradas na igreja que queriam destruir a igreja. E muitos desses, quando Lutero saiu da igreja, eles foram juntos. E hoje, praticamente, são os pastores de hoje em dia, né? A gente vê muito deles, né? Enquanto o fiel tá andando lá com um carrinho velho, tá lá o pastor com uma SW4 Diamond do último do ano, né? Então, a gente vê a realidade. Para a primeira leitura, a leitura de Isaías, capítulo 50, versículos 4 ao 9. Aí, é claro, vale ressaltar antes da gente começar a primeira leitura, né, que nós também devemos ver se a gente não está negociando a nossa fé, né? Sexta-feira Santa, meu patrão me prometeu pagar mais para mim ir. E daí? Você esqueceu que Jesus está lá? Morrendo por você na cruz? Criatura, por favor, não vai querer negociar. Você tem direitos, porque a gente vive num chamado Estado laico, não sei o que, não sei o que. Então a gente tem o direito de guarda religiosa. Então, por favor. Então, para a primeira leitura, como falava, Isaías, capítulo 50, versículos 4 ao 9. Ouvimos novamente o canto do servo sofredor, o terceiro canto do servo sofredor, mas hoje com foco na sua perseverança. Não desvieis o rosto. O servo enfrenta bofetadas, insultos e escaros. Ele não foge, porque sabe que sua força vem de Deus.
a confiança no julgamento divino. Quem é o meu adversário? Que se aproxime. O servo não se defende com violência, mas com a certeza de que Deus lhe fará a justiça. Então, enquanto Judas se perde na busca por benefício próprio, Jesus, o servo, o rei verdadeiro, se perde no cumprimento da vontade do Pai. A Quarta-feira Santa, então, nos pergunta: em quem depositamos nossa segurança? Nas moedas que acumulamos, na nossa própria confiança humana ou na presença de Deus que nos sustenta? E o Salmo: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Ou como está aqui, né? Nesta versão aqui. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor. E para bem rezarmos, né? Para bem celebrarmos esta Quarta-feira Santa, né? Primeiramente, a diferença entre Pedro, que negou, e Judas, que traiu. Não foi o tamanho do pecado, mas a reação a ele, né? A reação ao pecado. Pedro confiou no perdão. Judas se fechou no próprio remorso. Nunca devemos deixar que a nossa falha seja maior do que a nossa confiança na misericórdia divina. E no Evangelho, os discípulos perguntam onde Jesus quer celebrar a Páscoa. Hoje é dia de preparar o cenáculo do nosso coração. Limpar a casa, organizar o interior e preparar-se para o tríduo pascal. Então, como hoje é o último dia da quaresma, assim, deste tempo quaresmal de preparação, somos nós convidados a nos finalizar todas as preparações para iniciarmos o tríduo pascal. Rezemos assim: Senhor Jesus, preservai-me da cegueira de Judas, que eu nunca coloque o dinheiro, o sucesso ou o meu conforto acima da fidelidade a Ti. Dai-me a coragem do vosso servo para enfrentar as dificuldades sem desviar o rosto e a humildade para reconhecer que, sem o vosso auxílio, eu também sou capaz de trair-vos. Preparai o meu coração para viver os mistérios da vossa paixão, morte e ressurreição. Senhor Jesus, preservai-me da cegueira de Judas, que eu nunca coloque o dinheiro, o sucesso ou o meu conforto acima da fidelidade a Ti. Dai-me a coragem do vosso servo para enfrentar as dificuldades sem desviar o rosto e a humildade para reconhecer que, sem o vosso auxílio, eu também sou capaz de trair-vos. Preparai o meu coração para viver os mistérios da vossa paixão, morte e ressurreição. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada quarta-feira, hoje dia de jejum, né? E nos encontramos amanhã, quinta-feira, de lava-pés, da ceia do Senhor e da instituição do sacerdócio e da própria Eucaristia. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.